É isso mesmo que você viu, tem um texto na Bíblia que fala que tem 7 coisas que Deus odeia. Vamos falar sobre isso? E sejam muito bem-vindos ao Our Life, nosso canal. Nós criamos esse canal com o intuito de ensinar vocês tudo aquilo que nós temos aprendido. E vamos falar então sobre esse texto. O texto de Provérbios, capítulo 6, versículos 16 a 19 diz assim: Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Nesse texto que a gente acabou de ler, tem 7 coisas que o Senhor abomina, ou que o Senhor odeia. Vai depender da tradução que você estiver lendo. Há 6 coisas que o Senhor odeia, a sétima ele abomina. Mas na real são 7 coisas aqui que o Senhor odeia. Para a gente começar a aprender sobre isso, se o Senhor odeia, é algo que a gente deveria odiar também. E claro que a gente vai ver aqui que tudo que nós devemos fazer é o contrário do que está escrito aqui, justamente porque diz que o Senhor odeia essas coisas. Então vamos lá, vamos ver essas 7 coisas. Então a primeira coisa, olhos arrogantes. Olhos arrogantes, a arrogância em si, né? A pessoa querer ser superior ao outro, ou algo nesse sentido. Tem um texto que fala que é para a gente preferir dar honra ao outro do que a gente mesmo, sabe? De honrar o próximo. E daí quando a gente vê texto sobre amar o próximo como nós mesmos, e a gente vai querer ser, no caso, se sentir superior ao outro, esse sentimento de querer ser melhor do que as pessoas, isso que está falando aqui sobre ter o olho altivo ou o olho arrogante. Segundo é a língua mentirosa. A gente não precisa nem ficar comentando muito sobre isso, né? A língua mentirosa. É claro que na nossa sociedade parece que ficou bonito de espalhar mentiras ou falar mentiras ou algo assim. Por exemplo, toca um telefone e os pais falam para o filho assim, diga que eu não tô. Tá ensinando a criança a falar uma mentira. Quando a Bíblia diz para nós dizermos, para nós sermos verdadeiros. A terceira coisa, mãos que tiram a vida, sabe? Ferir alguém, ferir a vida de alguém inocente ou coisa assim, tirar a vida de alguém, isso é algo muito grave. Claro que Deus odeia isso, e nós já falamos aqui no primeiro ponto, nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. A quarta, coração que planeja maldade, também se complementa com o anterior. Aquele coração, a pessoa que está planejando algo de errado contra alguém. A quinta, pés que correm para fazer o mal, ainda de planejar fazer todas essas coisas, ainda se apressa para fazer o mal ao próximo, afirmando aqui várias vezes nesse vídeo que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, como que nós iríamos então fazer mal para alguém. O sexto, testemunha falsa. Tem vários textos na Bíblia falando que o Senhor odeia balanças desonestas, ou seja, usar uma medida para julgar alguém e uma outra medida para julgar outra pessoa. E hoje em dia na nossa sociedade parece que tem isso, é usado 2 pesos e 2 medidas. A pessoa que tem mais dinheiro é julgada de uma forma, o que tem menos dinheiro é julgado de outra completamente diferente. Às vezes o julgamento é até mais pesado. Aquele senso de injustiça, sabe? De tratamento diferente. E claro que o Senhor abomina isso. Testemunha falsa. Isso se complementa com a língua mentirosa que nós falamos agora há pouco. Uma testemunha falsa, espalhar mentiras para condenar alguém que é merecedor e o inocente às vezes ser culpado, algo assim. Então toda essa questão de injustiça. E a sétima coisa é quem semeia discórdia entre os irmãos, quem arruma confusão com os irmãos ou algo assim, de colocar alguma coisa para fazer as pessoas entrarem em intriga umas com as outras. Às vezes acontece isso no meio de família, brigar muitas vezes por causa de política ou algo assim. Então, provocar essas discussões, ficar em contenda, esse tipo de coisa. E nós vimos aqui, essas 7 coisas são coisas que de fato Deus odeia. Por quê? Porque é para nós fazermos ao contrário. Ao invés de sermos aquelas pessoas de olhos arrogantes, a gente vai ser aquela pessoa que prefere dar honra ao outro, prefere e se alegra com a vitória das outras pessoas. Ao invés de termos a língua mentirosa, de ficar espalhando mentiras, não, nós vamos dizer a verdade, nós vamos falar a verdade com amor. Ao invés de ter aquelas mãos que tiram a vida, a gente vai ser aqueles que vão levar a vida, ou seja, levar Jesus Cristo, levar esperança para as pessoas. Ao invés de ficar planejando maldade e correr e se apressar para fazer isso, a gente vai orar pelas pessoas. Tem um texto que diz para a gente orar pelos nossos inimigos, amar nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Então é para nós desejarmos o bem para as pessoas, não é para nós planejarmos o mal contra ninguém, muito menos a gente se apressar para fazer isso. E de forma nenhuma a gente pode se alegrar com testemunha falsa, a gente não pode se alegrar com injustiças. E também devemos ser pessoas de paz, não pessoas que semeiam discórdia entre os irmãos, discórdias no meio da família e tudo isso que a gente falou aqui. A gente viva o amor do Senhor. A gente viu aqui então de forma bem breve essas 7 coisas que Deus odeia e que se nós lemos na palavra de Deus que Deus odeia essas coisas, nós devemos fazer ao contrário.
a gente deve viver no amor do Senhor, a gente deve viver amando o próximo como nós mesmos, orando pelo próximo, enfim, fazendo o bem para as pessoas, semeando vida, levando a Cristo, enfim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, algo bem breve para nós comentarmos aqui. O livro de Provérbios tem ensinamentos fantásticos para as nossas vidas que nós podemos seguir, e esse aqui é mais um deles que a gente pode aprender e muito, porque a gente vê claramente coisas que Deus odeia, e se Deus odeia, nós devemos também fugir dessas coisas e fazer exatamente o contrário, andar em amor, como a gente falou aqui nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tem mais vídeos aqui para vocês continuarem assistindo. Deus abençoe a vida de vocês e até mais.